Em abril de 1912, mais de 2.000 pessoas subiram no navio mais luxuoso do mundo, o Titanic. O que elas não sabiam é que 1.000 delas já estavam condenadas antes mesmo de soltarem as amarras em Southampton. E não foi por causa do iceberg, foi por causa de uma lei de 1894 e uma decisão estética sobre o navio. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou te provar que você não sobreviveria 24 horas no Titanic. E a culpa não seria sua, mas de quem decidiu que a elegância valia mais do que sua vida. E sabiam exatamente o que estavam fazendo. São 23h40 do dia 14 de abril de 1912. O Atlântico Norte é uma planície negra sem lua, sem vento, sem ondas, o tipo de silêncio que engole tudo. No posto de observação, no topo do navio, 2 homens enxergaram uma sombra escura à direita na frente. Tocam o sino 3 vezes, pegam o telefone e dizem 6 palavras. Iceberg, direto à frente. O primeiro oficial tem 2 minutos e 40 segundos para desviar um navio de 46.000 toneladas. Não daria tempo, nem se eles quisessem. Tudo porque uma série de erros consecutivos já tinham acontecido anos antes e seria impossível sobreviver. O iceberg foi o estopim. Não foi o assassinato. Antes de falar do iceberg, antes de falar da velocidade, antes de falar de qualquer coisa que aconteceu naquela noite, é preciso falar de uma lei britânica escrita em 1894 que ninguém tinha atualizado por 18 anos. O Board of Trade Regulations de 1894 determinava a quantidade de botes salva-vidas obrigatórios em navios britânicos, com base nas toneladas deles, não pelo número de pessoas. Para navios acima de 10.000 toneladas, o mínimo exigido era 16 botes. O Titanic pesava 46.000 toneladas, quase 5 vezes mais, mas a lei ainda dizia 16 botes. Ninguém tinha se dado ao trabalho de atualizar o cálculo para a nova geração de navios que as companhias marítimas estavam construindo. A White Star Line, empresa proprietária do Titanic, foi além do mínimo legal e colocou 20 botes a bordo, que os executivos consideraram generoso. Esses 20 botes tinham capacidade para 1.178 pessoas. No dia da viagem inaugural, o Titanic saiu de Southampton com 2.209 pessoas a bordo, com passageiros e tripulação. Faça a conta. Mais de 1.000 pessoas não teriam lugares em botes. Mais de 1.000 pessoas já então estavam condenadas antes do navio ter virado o primeiro grau em direção a Nova York. E detalhe que o projeto original do Titanic previa 64 botes, que seria suficiente para todos a bordo. O número foi reduzido pelo próprio diretor de designer da White Star Line, não porque fosse caro, mas porque deixaria o convés superior feio e menos elegante para os passageiros de primeira classe. O inquérito britânico, realizado depois do desastre em 1912, chegou a uma conclusão que hoje parece alucinante. O Titanic tinha cumprido todas as exigências legais de segurança marítima vigentes. Tecnicamente, ninguém tinha feito nada ilegal. E como eu sempre digo que, infelizmente, as melhoras na humanidade sempre acontecem depois de desastres, essa não foi uma situação fora do padrão. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar foi criada em 1914, 2 anos depois. As regras que hoje obrigam qualquer navio a ter botes para todos a bordo existem, porque 1.500 pessoas morreram naquela noite, provando que as regras anteriores estavam inadequadas. A White Star Line nunca chamou também o Titanic de inafundável nos materiais oficiais de marketing. Isso é uma frase fake que as pessoas tentaram colocar como uma ousadia contra Deus, a justificativa para o naufrágio. Mas na realidade a empresa dizia que o sistema de compartimento dos estanques tornava o navio praticamente inafundável. Quem disse sobre ser inafundável e blá 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 foi a imprensa. E aí, como sabemos, isso chegou ao público e as pessoas realmente acreditavam que o Titanic não podia afundar. Isso importa porque a tripulação e os passageiros realmente não reagiram com pânico à colisão com o iceberg, que podia ter salvado vidas se tivesse aparecido uma urgência 30 minutos mais cedo. O sistema de compartimentos estanques funcionava assim: 16 divisórias verticais de aço dividiam o casco do navio em compartimentos separados, ou seja, se a água entrasse num compartimento, portas se fechavam automaticamente e impediam que a inundação se espalhasse
passasse pelos outros lados. O navio podia flutuar até mesmo com 4 compartimentos cheios de água. O problema estava num detalhe ridículo: as paredes dos compartimentos não chegavam até o teto, terminavam nos covéis D e E, deixando um espaço aberto no topo de cada divisória. Quando o iceberg abriu os 5 primeiros compartimentos da proa, a água encheu o primeiro, transbordou pelo topo, encheu o segundo e transbordou o terceiro, numa cascata que os engenheiros navais descreveram como efeito de cubo de gelo derretendo. Inevitável uma vez iniciado, impossível de deter com a tecnologia disponível na época. 7 toneladas de água entraram no casco a cada segundo. As bombas do navio conseguiam retirar no máximo 1 tonelada por segundo. Não tinha recuperação possível. O navio estava condenado desde o momento em que o 5º compartimento começou a encher. E esse momento aconteceu aproximadamente 40 minutos depois da colisão, quando muita gente ainda estava lerdando, caminhando e cantando e seguindo a canção, achando que ia ficar tudo bem. Em 98, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos publicou uma análise metalúrgica dos rebites recuperados da proa do Titanic, que mudou tudo o que eles acreditavam até então. Eles usavam rebites baratos, que quebravam no frio. Por esses 2 motivos, o navio afundou em 2 horas e 40 minutos, em vez das 4 a 6 horas que um casco íntegro podia ter dado para o resgate chegar. A diferença de tempo é a diferença entre quem viveu e quem morreu. Enfim, no dia 14 de abril de 1912, pelo menos 7 navios diferentes transmitiram avisos de campo de gelo na rota do Titanic. 7 mensagens separadas de 7 fontes diferentes, todas dizendo a mesma coisa: gelo na sua frente, reduza a velocidade. O capitão Edward Smith, da frota da White Star Line, recebeu pelo menos parte desses avisos ao longo do dia. À noite, o Titanic navegava a 22 nós, velocidade próxima da máxima, num oceano sem lua, sem vento, sem onda, nas condições mais difíceis possíveis para avistar obstáculos. Naquela noite, o Atlântico estava completamente calmo, que os marinheiros chamam de mar de vidro, sem ondas, sem espuma, sem linha branca. Um iceberg podia estar a algumas centenas de metros e ser visualmente indistinguível da água escura ao redor. Os vigias estavam literalmente nas piores condições possíveis para fazer o trabalho. E detalhe que eles não usavam binóculos. A história dos binóculos é uma daquelas coincidências que parecem demais para serem reais, mas estão documentadas nos inquéritos. O segundo oficial, David Blair, tinha sido removido da tripulação lá em Southampton, pouco antes da partida, quando a White Star Line reorganizou os comandos do navio. E no momento que ele saiu, ele levou a chave do armário que guardava os binóculos. Se eles tivessem sido utilizados, eles teriam visto o iceberg a tempo suficiente para desviar. O aviso mais crítico de todos nunca chegou à ponte de comando. O navio Mesaba transmitiu uma mensagem às 21h40, descrevendo um campo denso de gelo e iceberg exatamente na rota do Titanic. O Jack Phillips, o operador do telégrafo do Titanic, recebeu uma mensagem avisando que tinha um campo de gelo exatamente na rota do navio. Mas, em vez de levar o aviso imediatamente ao capitão, ele deixou de lado, porque ele estava ocupado transmitindo telegramas dos passageiros da primeira classe. E esses telegramas eram mensagens sobre negócios, gente avisando que estava chegando em Nova York, recados para a família, ou seja, nada que fosse uma emergência. Hoje isso parece uma loucura, afinal era um aviso que colocava em risco a vida dele também. Mas naquela época não existia aquela regra dizendo que mensagens de segurança tinham prioridade absoluta. Então ele fez o que o sistema esperava que ele fizesse, continuou atendendo os passageiros, porque isso dava dinheiro. O problema é que o sistema estava completamente errado, e naquela noite isso custou muitas vidas. Então, à 00h45 do dia 15 de abril de 1912, 65 minutos depois da colisão, o primeiro bote salva-vidas foi lançado ao mar. Tinha capacidade para 65 pessoas, saiu com 28, menos da metade. Não, porque não havia pessoas suficientes no convés, tinham centenas
centenas. O oficial responsável pelo carregamento dos botes do lado tinha decidido sozinho que os botes não podiam ser baixados completamente cheios porque poderiam se partir com o peso. Eles já tinham sido testados, podiam ir com a capacidade máxima. Só que mais um erro, o resultado desses testes não foram comunicados à tripulação do Titanic, então o oficial tomou uma decisão de segurança, baseada em medo, e mandou bote após bote para o oceano com dezenas de lugares vazios. A soma dos lugares vazios nos botes do Titanic foi 467, ou seja, pessoas que tinham lugar em botes e não embarcaram, porque ou saíram cedo demais, quando os passageiros ainda não acreditavam que o navio estava afundando, ou porque os botes saíram semi-vazios, ou porque os passageiros não conseguiram chegar ao convés de botes a tempo. A capacidade total dos 20 botes era 1.178, embarcaram 711. Se todos os botes tivessem saído com capacidade máxima, 467 pessoas a mais teriam sobrevivido. E calma, que não acabou. A regra não oficial de mulheres e crianças primeiro estava sendo aplicada de forma literal. Teve relatos de revólveres apontados para homens que tentavam entrar nos botes enquanto ainda tinha lugar disponível. O resultado foi: 74% das mulheres a bordo sobreviveram e 20% dos homens. E a gente nem falou ainda das classes inferiores. O único oficial que voltou com o bote para tentar resgatar sobreviventes da água foi o quinto oficial, Harold Lowe. Ele esperou 45 minutos depois do navio afundar para voltar, com medo justificado de que as pessoas em pânico tentariam se agarrar ao bote e pudessem virá-lo. Quando ele finalmente retornou ao campo de detritos onde o Titanic tinha afundado, encontrou 4 pessoas vivas. Centenas de corpos já estavam boiando, mortos. Os outros 18 botes não voltaram. Os sobreviventes nos botes descreviam os gritos de mais de 1.000 pessoas na água congelante que foram ficando mais fracos ao longo dos 40 minutos, até que o oceano ficou completamente silencioso. E se você estivesse na terceira classe, aí fudeu. As chances de sobrevivência eram bem menores, mas calma, não era por falta de botes, era porque o próprio Titanic foi desenhado daquele jeito, e não era perseguição não, era lógica da época. As companhias tratavam cada classe como um mundo diferente. Além disso, a lei de imigração americana obrigava essas separações por motivos sanitários na hora do desembarque. O problema é que na hora da tragédia, essa separação virou uma armadilha. Enquanto a primeira classe praticamente subiu uma escada para chegar aos botes, muita gente da terceira tinha que atravessar um verdadeiro labirinto. Eles dormiam 5 andares abaixo, na proa e na polpa. Exatamente as primeiras áreas a inundar após a colisão, separados dos convéses superiores por corredores estreitos, escadas confusas e portões que eram mantidos trancados para evitar contato entre as classes durante a viagem. Além disso, muitos passageiros da terceira classe eram imigrantes europeus e não falavam inglês, então não tinham como entender as instruções que a tripulação dava, quando davam, né? Vamos para os números. 97% das mulheres da primeira classe sobreviveram, além de todas as crianças dessa classe. Agora descendo, só 46% das mulheres da terceira classe sobreviveram e só 34% das crianças. O comissário John Hart testemunhou no inquérito britânico que os portões entre a terceira classe e os convéses superiores foram abertos por volta de 00:30, 50 minutos depois da colisão, quando vários dos primeiros botes já tinham sido lançados. Ele disse que guiou pessoalmente 2 grupos de passageiros da terceira classe até os convéses superiores, mas que muitos outros não conseguiram encontrar o caminho ou não conseguiram chegar a tempo. E esse foi o cara do bote que voltou. Então ele realmente foi um herói. Enfim, a menos de 20 milhas do Titanic, naquela noite estava parado no gelo o SS California, um navio cargueiro britânico sob o comando do capitão Stanley Lord. A tripulação viu as luzes do navio e 8 foguetes brancos sendo lançados ao céu. Eles acordaram o capitão Stanley Lord. Ele perguntou se os foguetes eram coloridos ou brancos. Quando responderam que eram brancos, ele mandou continuarem observando e voltou a dormir. O operador do telégrafo do Californian, Cyril Evans, tinha desligado o equipamento às 23:30, exatamente 10 minutos antes da colisão do Titanic com o iceberg, e foi dormir. Se esse equipamento estivesse ligado, teria recebido SOS. Se o capitão Lord tivesse ordenado que o Californian navegasse em direção às luzes e aos foguetes quando a tripulação acordou,
O navio poderia ter chegado ao Titanic em aproximadamente 1 hora, antes da maioria das mortes por hipotermia, talvez a tempo de tirar pessoas da água. Os dois inquéritos chegaram à mesma conclusão. O Californian tinha visto foguetes de socorro do Titanic e não respondeu. E essa falha custou vidas. Nenhuma acusação criminal foi feita ao Capitão Lord ou à tripulação do Californian. O Capitão Lord passou o resto da vida tentando limpar o próprio nome, argumentando que o navio que sua tripulação tinha visto não era o Titanic, que tinha um terceiro navio não identificado entre os dois. Essa teoria nunca foi comprovada com evidências suficientes para ser aceita, mas a gente não sabe de nada. Eu acho que ele era um cagão. O RMS Carpathia, que chegou a responder o SOS do Titanic, estava a 58 milhas de distância quando recebeu a mensagem. O capitão Arthur Rostron acordou a tripulação inteira, desligou o aquecimento dos camarotes para redirecionar vapor para os motores e navegou a toda velocidade pelo oceano escuro cheio de icebergs durante 1 hora e 40 minutos. O Carpathia chegou às 4 da manhã, 1 hora e 40 minutos depois do Titanic ter afundado. Resgatou 710 sobreviventes dos botes. Não tinha ninguém vivo na água. Os 35 engenheiros que desceram as salas de máquinas depois da colisão e que nunca subiram merecem ser mencionados pelo que fizeram. Ficaram alimentando os geradores até os últimos minutos para que os corredores tivessem luz, para que o SOS continuasse sendo transmitido, para que os passageiros tivessem alguma chance de encontrar caminho até os botes. A taxa de sobrevivência deles foi quase zero. Eles sabiam e decidiram ficar. Verdadeiros heróis. No final das contas, o Titanic afundou às 2h20 do dia 15 de abril de 1912, 2 horas e 40 minutos depois do iceberg. Das 2.209 pessoas a bordo, 710 sobreviveram. 1.499 morreram. Na água, nos corredores alagados, dos decks inferiores, nos botes que nunca vieram buscá-las. A pergunta que fica depois de olhar para cada uma das decisões que produziram esse resultado é o seguinte: o que exatamente o iceberg causou? O iceberg abriu o casco, o iceberg permitiu que a água entrasse, mas o número de mortos foi determinado por decisões tomadas anos antes. A lei desatualizada de 1894, os compartimentos que não chegavam ao teto, os rebites baratos, os botes cortados por estética, a velocidade que ninguém reduziu, a chave que ficou no bolso errado, os portões trancados 5 andares abaixo e o capitão do outro navio que voltou a dormir. Depois do desastre, o mundo mudou, pelo menos em alguns aspectos. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar foi criada em 1914 e estabeleceu que todo navio deve ter botes suficientes para todos a bordo. Patrulhas de gelo foram estabelecidas no Atlântico Norte e existem até hoje, e equipamentos de telégrafo passam a funcionar 24 horas. Essas regras de segurança existem até hoje, que protegem qualquer pessoa que embarque em qualquer navio, em qualquer lugar do mundo, e foram escritas com o sangue das 1.499 pessoas que morreram naquela noite, porque as regras anteriores tinham sido escritas para navios menores ou para outra época, para um mundo que não tinha construído o Titanic, que precisava aprender da pior forma possível que o progresso tecnológico sem uma lei adequada não é o progresso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um pouco diferente do que a gente faz, mas eu tive um hiperfoco em Titanic essa semana e resolvi trazer para vocês esse vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.